eu quero aproveitar aqui e jogar um trecho sobre o Moraes e a PGR, continuando a tortura ao Bolsonaro. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou mais uma vez a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Várias vezes já a defesa pediu, com base no quadro de saúde do ex-presidente, e Moraes negou reiteradamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra a pena em casa. Dessa vez, num extenso documento com 28 páginas, Moraes elenca quais são as suas justificativas, ou seja, as respostas aos questionamentos feitos pela defesa, as alegações. Na conclusão, Moraes diz que, diferentemente do alegado pela defesa de Bolsonaro, as condições e adaptações específicas da unidade prisional atendem integralmente às necessidades do condenado. Do condenado. Do condenado. E o que eu acho, Malcolm, disso, até vou fazer o paralelo com o que o Alessandro Vieira, o senador, falou na Roda Viva. Porque eles não têm um pingo de autocontenção, ou eles não... Ele não falou desse jeito, ele não falou de maneira tão forte, ele falou, eles não promovem a autocontenção, ou não acreditam, sei lá. Mas aí, o ponto é esse. Quando a gente está discutindo competência, né, é uma coisa muito sensível, porque a competência não é para ser considerada uma mera formalidade. Quando a gente fala em autocontenção, a gente já está falando de um ministro invadir o que faz um senador. Então, o ministro entra no gabinete do senador e manda ele fazer alguma coisa, ou dita regras sobre processo legislativo que não são da competência do ministro do Supremo. Agora, aqui não é caso de autocontenção. Aqui a gente está falando de ministro cometendo crime à luz do dia e usando decisão judicial da Suprema Corte, do gabinete dele e dos seus pares, para se blindar. É isso que a gente está falando. Isso não tem a ver com autocontenção. Isso tem a ver com um homicida no Supremo. Um bandido, né? Então, eu não gosto dessa roupagem que o pessoal dá, que esconde o real problema do grande público, da grande audiência. Não, a gente não está falando aqui de tecnicalidade jurídica. O cara é um bandido, o cara faz reunião em Portugal com um empresário bilionário, dando risada de todo mundo que tem processo que passa pelo STF. Algum empresário sério confia em algum processo tributário do Supremo? Ou em alguma ação civil que acaba no Supremo, ação de indenização, qualquer coisa? Ali é um mercado de balcão. O Gilmar Mendes é o primeiro nome do mercado de balcão, junto com o Moraes, né? Toffoli está em terceiro lugar ali porque ele queria mais dinheiro, Malcolm. Esdrúxulo. Agora entrou. Ô Marco, a gente vê um cenário completamente esdrúxulo hoje no judiciário brasileiro. A coisa é tão esquisita que eu não sei se vocês acompanharam ontem, Karine e Marco, mas teve até uma manifestação na USP para que coloquem um código de ética no Supremo. Sério? Vocês acham que os caras que estão rasgando a Constituição vão se importar com algum código de ética? Então, são subterfúgios criados, ou tentando criar subterfúgios do tempo inteiro, para continuar essa blindagem institucional que a gente vê dia após dia. Entre eles, entre familiares. E essa autocontenção, como bem colocou o Marco, não faz sentido, apesar de que isso já foi para o espaço também, né, Marco? Porque os caras que estão lá sem um voto popular legislam o tempo inteiro. Então, assim, nós temos um Congresso lá hoje que, se não está de acordo com o que os poderosos e quem está no comando do país quer, eles judicializam e a coisa acontece do jeito que tem que acontecer. Então, assim, está escancarado, é muita grana envolvida, é muito dinheiro roubado do povo brasileiro, que dia após dia os esquemas vêm caindo, porque acho que esses caras se sentem tão intocáveis, o Marco e Karina, tão semideuses, que acho que eles, que se dane, foram perdendo a mão. Mas isso virou um emaranhado de tramas, de grana, de relacionamentos, que o negócio agora o castelo está começando a ruir.
E eu, sinceramente, acho que em dado momento o próprio sistema vai tentar se rearticular. O próprio Supremo, para tentar manter a instituição, vai cuspir fora determinados nomes. Essa é uma leitura que eu tenho feito aí nos últimos tempos, porque o que importa é o sistema se manter no poder. Mas até falando do presidente Jair Bolsonaro, esses dias eu tive até com o pessoal lá do Nordeste, numa live, os deputados e tal, a gente tem que parar também desse negócio, como bem colocou na matéria, a Karina destacou, o condenado, o criminoso, o cara não cometeu crime algum. Hoje ele está há 102 dias exatos num cativeiro político. E os caras estão torturando o Bolsonaro. Eles querem matar o Bolsonaro devagarzinho. Para vocês que acompanham, sabem, por exemplo, o Collor está em prisão domiciliar. Roberto Jefferson tá em prisão domiciliar, assim como inúmeros outros casos, que para mim, até mais, né, falando, não sou especialista de saúde, mais a menos do que o do próprio Bolsonaro. Então vejam vocês, a gente tem hoje o Alexandre de Moraes, que ele é quem investiga, ele é quem julga, ele é quem condena e agora ele é médico também. Então ele consegue ter esse discernimento no sentido da medicina para saber se o Bolsonaro pode ficar aqui ou ali, ou se ele tem condições de saúde ou não tem. Então, assim, é uma equação que, né, investiga, sou parte interessada, investigo, julgo, condeno e sou médico, acho que o igual lá no final dá ditador. Ele é o nosso ayatollah, Karina. Ele é o intérprete do texto sagrado. Que, se o texto sagrado for contra o intérprete, aí ele muda a interpretação do texto sagrado e se mantém o poder absoluto. Para você ver, Marco, como isso é perigoso, porque eu falei dos garantistas, né? Que a importância dos garantistas, a importância de sou inocente até que se prove o contrário, tirar essa condenação midiática. Por exemplo, chegam as evidências, agora está acontecendo investigações por todos os lados, mas na época do Bolsonaro, quando aconteceu as investigações, a mídia ela já acusava também essas pessoas, e muitos processos vieram através das mídias, que foram matérias praticamente orquestradas e arquitetadas justamente para incriminar o Jair Messias Bolsonaro. Isso é fato, isso aconteceu muito. Só que agora, por outro lado, veja bem, nós passamos por tudo isso que aconteceu nos últimos anos. Não foram garantistas, muito pelo contrário, eles foram justicialistas, e agora, diante do caso do Banco Master, o garantismo voltou. Nossa, nós somos garantistas agora para o Banco Master, nós vamos dar habeas corpus a todos, porque essas pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E nós aqui temos uma divisão dos poderes. Será mesmo que nós temos uma divisão dos poderes? Porque o poder legislativo, o poder do Senado, ele não pôde, em maneira alguma, obrigar que essas pessoas fossem ali prestar seu depoimento diante da CPI e da CPMI. Por quê? Porque o juiz, o André Mendonça, deu o habeas corpus para essas pessoas. Então, como é possível que isso aconteça? É um excesso de garantismo agora que nós temos? O que essas pessoas deveriam entender é o seguinte: os poderes são independentes. O poder legislativo tem sim prerrogativa para obrigar que essas pessoas venham prestar depoimento. Elas têm direito de ficar caladas, elas têm direito de ficar em silêncio, mas elas vão se prestar ao ridículo perante a opinião pública. Isso tem que ser feito. Não é possível que essas pessoas continuem sendo blindadas nos seus palácios, nos seus helicópteros, nos seus aviões privados, nas suas mesas, nas suas salas, tomando seus uísques com seu charuto, enquanto a população está sendo ridicularizada por essa daqui. E não só a população civil, eu digo a população porque, através do voto popular que esses representantes ali estão ridicularizando duas vezes a população civil, porque eles não estão prestando o serviço que deveria ser prestado. Sim, prerrogativa, deveria ser sim. E outra, a CPMI e CPI têm poder de polícia, e isso está sendo removido e já foi removido também.